Paternalismo. Daí a pouco, Santos pegou na mão da mulher, que a deixou ir à toa, sem apertar a dele. Ambos fitavam os meninos, tendo esquecido a zanga para só ficarem pais. Já não era espiritismo nem outra religião nova. Era a mais velha de todas, fundada por Adão e Eva, a qual chamava, se queres, paternalismo. Rezavam sem palavras, persignavam-se sem dedos, uma espécie de cerimônia quieta e muda que abrangia o passado e o futuro. Qual deles era o padre, qual o sacristão, não sei, nem é preciso. A missa é que era a mesma, e o evangelho começava como o de São João, emendado. No princípio era o amor, e o amor se fez carne. Mas venhamos aos nossos gêmeos. Outra religião nova, né? Outra religião nova. É importante lembrar que aqui, nesse período da nossa história, nós estamos em 1871, ok? O Espiritismo foi fundado pelos irmãos Fox, nos Estados Unidos, em 1848, ok? O livro de Allan Kardec, que é o mais famoso, né, no Espiritismo, foi escrito em 1857, né? Então já é bem recente. Mas tem, digamos, um dado mais, não sei se surpreendente, né? No Rio de Janeiro, as primeiras sessões de espiritismo foram feitas nos anos 60. E a primeira instituição espírita vai ser inaugurada só em 1873, ou seja, no momento em que nós estamos aqui, nem a primeira instituição espírita havia sido inaugurada aqui no Brasil, né? Então, por causa disso, uma religião nova, né? Quando ele fala o Evangelho de São João emendado, no princípio era o amor e o amor se fez carne, ele está falando de uma das passagens mais importantes da Bíblia. Percebeu como todo momento a gente está falando de Bíblia, missa e assim por diante. Lembre-se, isso não é eu que coloco aqui, é o Machado, né? Se as pessoas às vezes querem ler o Machado e ignorar isso, aí já é falcatrua delas. Eu não diria falcatrua, mas falta de percepção, né? Então, como os irmãos Karamazov, que eu estou lendo aqui no canal, é um livro extremamente religioso, no bom sentido da palavra, espiritual, né? Se as pessoas querem ler ignorando esse aspecto extremamente importante, azar é o delas, né? Então, o que eu quero fazer com você? Primeiramente, eu gostaria de falar para você, lembre-se, a gente já conversou largamente, que a missa tridentina era a missa que Machado de Assis não só assistia, mas a missa que Machado de Assis assistiu no sentido de dar assistência como coroinha quando ele era novinho, né? Olha que interessante, no próprio missal, né, como eu mostrei para vocês da outra vez, simplificando enormemente o missal, né? Você vai ter aqui no missal, deixa eu mostrar para você, esse tanto aqui, ó, de páginas, ó, tá vendo aqui? Esse tanto aqui de páginas, que é a parte fixa da missa, né? Então, por exemplo, aqui no comecinho, antes da missa começar, digamos assim, a parte começar literalmente, sei lá, nós temos aqui o aspergesme. Então, toda a missa tem os aspergesme, que o padre joga água benta nas pessoas. Todo o restante, né, pra cá e pra cá, além de algumas outras coisas que não vem ao caso comentar aqui, são as missas do dia. Então tem uma missa especificamente para
o dia. Então vamos lá, né? Então aqui, ó. Domingo da Ascensão, abri a esmo aqui. Então fala o texto específico do Evangelho, o texto do Novo Testamento que vai ser lido. Então essa é a parte variável da missa, né? Então isso só para te dizer que eu estou na parte fixa da missa, né? Então na parte variável, um domingo vai se ler a parábola do bom semeador, outro domingo a crucificação de Jesus, outro domingo, né? Então vai variar muito. Na parte fixa da missa, nós temos ali a mesma coisa, claro, né? E na parte fixa da missa, nós temos o quê? Nós temos o João capítulo 1, versículo 1. Evangelho segundo João capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque para a Igreja Católica, isso daqui é a coisa mais importante da Bíblia, né? É claro que é difícil falar o que é mais importante, mas no mínimo de suma importância, né? Porque fala de todo a base da fé católica, né? Então é claro, nós vamos ler aqui para saber o que o Machado de Assis tinha em mente já naturalmente, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada começou a existir que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a sufocam. Apareceu um homem enviado por Deus, cujo nome era João, veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de todos acreditarem por seu intermédio. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo é que era a verdadeira luz. Aquele que ao vir o mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Venho ao que era seu, mas os seus não o acolheram. Aí passa o restante aqui, e aí vem uma passagem, a passagem mais importante. Tanto é que na missa, essa passagem todos se ajoelham. Tá? Ora, o Verbo fez-se carne e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, glória igual a que o Pai dá a seu Filho, cheio de graça e de verdade. E aí, deixa eu ler só uma notinha que tem no próprio missal aqui para você, de introdução recente aqui para a Igreja Católica, nós estamos falando do século XVI, né, 1500 e alguma coisa. Neste lugar da missa, a leitura do princípio do Evangelho de São João vem marcar a relação estreita entre o mistério da redenção e a encarnação do Verbo e a nossa filiação divina em Cristo. Bom, aí continua várias outras coisas aqui. No princípio era o amor, e o amor se fez carne, né? No princípio era o amor dos dois, né? Dos santos e da esposa. E este amor resultou em filhos, né? Então eu volto a enfatizar isso que eu tinha enfatizado em outros lugares, né? Machado de Assis não era católico. Ele não morreu como católico, não viveu como católico depois de adulto, né? Mas ele defendia a Igreja Católica enquanto aquilo que dá sustentação cultural, né? Então é bom que a Igreja Católica, que se respeite as tradições da Igreja Católica e tudo mais, né? Ora, vamos pensar como um ateu, né? Eu não sei se Machado de Assis era ateu. Vamos pensar como um ateu inteligente, né? Essa história de ficar começando tudo do zero, como o pós-modernismo e o modernismo tende a fazer, né? Então, todos os que vieram antes não sabiam de nada e finalmente nós temos uma filosofia madura, finalmente nós temos um artista, né, que faz algo que nunca foi feito. Essa história é a história de adolescente, né? Essa história é a história de criança que quer impressionar. Né? Adolescente, né? Criança é mais inocente. É adolescente que quer impressionar, né? Olha, não, eu sou contra os parâmetros da sociedade, eu sou diferente, né?
Alguém maduro intelectualmente, como era Machado de Assis, ele sabia que não dá para ficar inventando a roda todo o tempo, meu Deus do céu. Né? Então, a conquista intelectual, lembre-se, eu estou aqui pensando como um ateu. Né? A conquista intelectual que a Igreja Católica foi desenvolvendo e aquilo foi sedimentando em fórmulas, em entendimento, etc., de 2000 anos, seria uma burrice enorme você olhar aquilo como um belo adolescente revolucionário e falar: ah, não, a Idade Média opressiva, nós temos que começar tudo de volta, como os próprios renascentistas, depois iluministas, depois positivistas, mas principalmente os iluministas, né, renascentistas, fizeram, né? Inventaram a roda novamente, e aí os caras demoram 200, 300 anos para descobrir algo que a Igreja Católica já tinha descoberto lá no começo, sabe? E aí você tem escritores novos, excelentes escritores, gênios, né? Mas que tem que gastar a vida inteira para descobrir que, por exemplo, que o homem é mau e bom ao mesmo tempo, né? Você falaria isso para qualquer católico da Idade Média, um camponês da Idade Média, o camponês olharia para o cara e falaria: tá, e daí? Qual que é a novidade? Que você... Né? Então, justamente por isso, porque nós estamos falando das tradições que querendo ou não, funcionam como evolução do conhecimento, é que Machado de Assis respeitava enormemente a Igreja Católica. Né? Quer seja para criticar, eu não vejo muito crítica, né, do Machado de Assis assim, ferrenha contra a Igreja Católica, ao contrário, sempre quando aparece um padre ali, lembre-se aqui mesmo, não, vai aparecer ainda, vai aparecer aqui o conselheiro Aires, né, que é o nosso narrador, está lá numa festa e não tem ninguém interessante. As únicas duas pessoas interessantes são a mulher do Natividade, né? A mulher do Santos e um padre. Né? Então, todo momento... tem um outro conto que é... Puxa vida, tem gravado aqui no canal. Adão e Eva, talvez. Eu acho que é Adão e Eva o nome do conto. E a mesma coisa, tá lá um cara super espirituoso, né? E ele olha para tudo, ele vai fazer um discurso ali. Ele olha para todo mundo e ele sabe que ele tem todo mundo na mão, ele tá manipulando o pessoal ali só para impressionar. E ele dá uma olhadinha pro padre e o padre tá tranquilo, o padre sabe aonde que ele vai, o padre entendeu tudo ali, né? Então, há esse respeito, por quê? Porque como eu falo para você, a maturidade intelectual de um padre, por exemplo, naquele tempo era muito grande. Por quê? Porque os padres recebem conhecimento de Deus, quando eles rezam assim, eles recebem um conhecimento e aí é só os ungidos que têm o conhecimento. Não, não é isso. Não precisa a gente pensar em questão religiosa. Simplesmente porque os caras respeitam a tradição. O simples fato de você começar respeitando a tradição, ou seja, eu quero ser escritor, o simples fato de eu me dobrar, de eu me curvar perante Machado de Assis, perante Thomas Mann, perante os grandes, já me dá uma vantagem, digamos assim, na corrida intelectual que é de quilômetros, né? Quilômetros. Então, eu posso ser digamos assim, eu posso ser uma pessoa medíocre intelectualmente falando, né? Mas o simples fato de eu estar assentado em uma tradição, eu já estou lá na frente, né? Então, deixa eu dar um exemplo para você em filosofia. Eu sempre falo, sei lá, desses filósofos modernos e pós-modernos, né? Aí você pega um gênio como Foucault, um gênio como, sei lá, o Derrida, um gênio, né? As pessoas, eles são gênios, gênio. O próprio filósofo que eu segui por muito tempo, que é o Merleau-Ponty, né? Pega lá um cara como Sartre, que era tão gênio que, mesmo sob efeito de drogas, ele sempre escrevia bem, né? Só que os caras estão inventando a roda, né? Muitas das questões ali que eles chegaram a conclusões muitas vezes erradas, né? Por um medieval, por exemplo, que respeitava profundamente a tradição, o cara ia falar: olha, meu filho, bonito esse teu trabalho de uma vida inteira. Eu aprendi isso na primeira vez que eu fui com o meu mestre ali.
percebeu? Então, eu desconfio que é por causa disso que Machado de Assis respeitava muito a Igreja Católica, defendia a Igreja Católica, né? Lembre-se, para um homem culto, o que um homem culto verdadeiramente deve desejar é o crescimento da cultura. O que um homem culto deve realmente desejar é o amadurecimento cultural das pessoas, né? Por quê? Porque um homem culto ama a cultura, correto? E um homem culto, ele chega mais longe do que as pessoas em volta dele. Machado de Assis, na cultura, chegou muito mais longe do que todo mundo em volta dele. E ele quer levar as pessoas junto com ele. A verdade tem essa natureza, assim, você quer contemplar essa verdade e você quer, na medida do possível, levar as pessoas também para essa verdade, para a cultura nesse caso, né? Então é óbvio que ele ia pensar no modo mais bem sucedido de manter isso, né? Dito isso, lembre-se, no princípio era o amor e o amor se fez carne. Isso também era muito claro assim para o Machado de Assis. A gente vê pelo drama do Bentinho e da Capitu, quando eles não estavam conseguindo ter filhos, né? Depois a coisa não deu muito boa não, mas tinha um determinado momento que o Escobar e a Sancha já tinham a filhinha deles e o Bentinho e a Capitu não tinham, né? E é exatamente isso que parecia que faltava o fruto do amor, né? Então o amor se fez carne, então os dois estariam ali e a consequência natural seria ter filhos. Esse que é o ponto aqui também.